Oi! Hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês. Resenha, mostrar, não sei, mas eu vou escrever como resenha mesmo. Então hoje eu vim mostrar pra vocês os 10 pincéis Double da Dylos. Vocês sabem que eu adoro a Dylos, adoro quando marcas nacionais e acessíveis fazem produtos bons, e eu sempre venho falar pra vocês tudo que eu tenho acesso e eu acho que vale a pena falar pra vocês. Então hoje eu vim falar sobre esses 20 pincéis, porque são 20 pincéis incríveis e o preço é justo e é muito bom e é nacional e é um kit maravilhoso. Então se você não tem nenhum pincel, com certeza eu indico esse. Mas antes de mais nada, roda a vinheta. Todos esses pincéis pra vocês são 10 pincéis Double, então são ao todo 20 pincéis. E eu vou falar em ordem aqui pra vocês, são incríveis, sério, assim, a qualidade é muito boa mesmo. E tem vários modelos diferentes, então se você tá começando nessa carreira de maquiadora, vale super a pena investir. Ou se você também gosta de maquiagem apenas e se você gosta de pincel, eu acho muito válido. Então, o primeiro pincel que eu vou mostrar pra vocês é lógico que é o número 1, Double número 1, que eles chamam de flat top e um pincel para corretivo, que é esse coiso lindo aqui. Deixa eu tentar, não vai mostrar, mas ele é rosa, então cada um tem uma cor, então ele é lindo. E um é uma esponja incrível e o outro é um flat top bem reto e bem durinho assim. Então esse aqui, o flat top, é indicado para produtos líquidos, cremosos, pode ser base, blush, pode passar qualquer tipo de produto líquido na cara. E ele é firme, mas ele não é... ele é bem firmezinho, como vocês podem ver, mas ele não é duro, ele não pinica, porque tem alguns pincéis bem durinhos que eles pinicam. Então, e esse aqui, ele é super maciozinho. Ele é super macio, mas ele é bem firme. E do outro lado tem uma esponja incrível que, nossa, pra você passar corretivo é muito boa. Pra você passar base também é muito boa. Qualquer tipo de base, qualquer tipo de corretivo. Eu gosto mais de aplicar corretivo com ele, porque base eu acho que dá um pouco de trabalho por ele ser um pouco menor. Esse aqui também, por mais que você faça movimentos circulares largos, eu não sei... eu acho ele um pouco pequeno pra base, assim, então eu gosto de aplicar um blush ou contorno ou simplesmente polir a pele inteira. Eu gosto bastante, porque normalmente eu passo a base com a mão e aí eu só dou uma polida com esse lado e eu gosto bastante. Então esse aqui é o pincel Double número 1 da Dylos. O segundo é preto e branco e é o pincel número 2, é o pincel chanfrado e o Dual Fiber. Então é o clássico Dual Fiber e um pincel chanfrado. O pincel chanfrado você pode aplicar contorno, você pode aplicar blush, então você sempre deixa essa parte aqui maiorzinha e já vem trazendo pra cá, que ele faz o serviço muito mais fácil. Eu gosto de aplicar blush com ele, e contorno eu não gosto muito porque eu acho que ele faz um traço muito marcado, não sei. Eu gosto de aplicar blush com ele, depois dar uma esfumada. E esse aqui é bem macio, assim, olha, ele é muito macio e é muito bom. E já o pincel do Fiber, eu não achei tão bom assim. Eu tenho um da Macrylan, que é bem antigo, que eu acho bem melhor do que esse. Então esse pincel do Fiber, ele é bem firme, só que eu achei que ele pinica um pouco. Então, aquela história que eu falei que o outro pinicava, eu acho que ele pinica um pouco. Eu não sei, eu não gostei muito dele não. Esse lado aqui eu gostei bastante, só que esse aqui eu não gostei muito dele não. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, esses pincéis são vendidos separadamente, tá? Então não é um kit único, então você pode comprar os pincéis que te interessam. Uma coisa que eu gostei bastante desse tipo é exatamente isso. A média de preço desses grandes está em torno de 20, 30 reais, tá? Os pequenos estão mais baratos, são 14, sei lá, 10, 14, eu já até achei por 7 reais alguns. Então os mais caros são esses mesmo, grandões, os pincéis de olhos, essas coisas são mais baratos. Esse aqui, eu acho que é mais fácil você comprar um lado só. Um pincel
chanfrado, se é o que você queira, porque esse aqui eu não gostei mesmo, eu achei que ele pinica bastante, eu não gostei muito desse pincel. Então, mas o pincel, o Dual Fiber é o pincel praticamente multiuso, que ele dá um polimento muito leve na pele. Então você pode aplicar base, você pode aplicar blush, você pode aplicar pó, você pode aplicar qualquer tipo de pó, você pode aplicar qualquer tipo de líquido, que ele vai dar uma cobertura bem leve e ele pule muito bem. Eu gosto de aplicar pó com ele, ou simplesmente quando eu finalizo toda a maquiagem e eu acho que ela tá um pouco pesada, eu venho com Dual Fiber e faço movimentos circulares em todo o rosto pra dar uma suavizada que funciona super bem. Só que esse aqui eu achei que pinica um pouco, então eu não gostei muito desse pincel. O pincel número 3 é delineador e pincel pra lábio. Então ele vem com esse... ele é bem pequenininho e ele é amarelinho, muito fofinho. E ele vem com um lado que é pra lábio e o outro que é o delineador. O delineador é muito fino, eu acho que qualquer um precisa de um pincelzinho tão fininho assim pra fazer um delineado bem perfeitinho, bem detalhezinho. E ele é muito preciso e ele é bem firme, mas ele não pinica. Então ele é bem firmezinho e dá certinho pra você fazer o delineado com ele. Eu indico, eu particularmente... Esse tipo de pincel eu gosto de fazer com delineador líquido. Eu acho que o delineador em gel fica mais fácil você fazer com pincel chanfrado do que com esse. Então, se você tem esse pincel, procura fazer com delineador líquido, porque eu acho que fica mais fácil. E o pincel para lábio, ele é bem pontudinho e ele é bem firme. E na ponta ele é bem fininho, então dá pra fazer o contorno do lábio certinho, sem errar, e a parte de baixo mais gordinha dá pra preencher tranquilamente. Eu gostei muito desse pincel. Então esse aqui é o pincel Double número 3, que é pra lábio e delineador. O pincel número 4 é um dos meus favoritos, que ele é laranjinha, assim, olha que lindo, ele é muito bonitinho. E é o pincel de sombra longo e o pincel de sombra curto. Então o pincel de sombra curto, ele é fino, mas ele não é tão fino, ele é fino, que dá pra aplicar sombra em detalhes, por exemplo, no cantinho interno ou abaixo da sobrancelha também, que eu gosto bastante, e até rente aos cílios também dá pra aplicar. Já o pincel gordinho, ele aplica muito bem a sombra, só que como ele é um pouco mais gordo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é um pouco mais gordo, você já pode dar uma esfumada no côncavo também. Então, além de aplicar, ele esfuma. Esse é um dos pincéis favoritos que eu tenho da coleção, porque ele é meio que multiuso, assim. Então, você pode aplicar, fazer detalhe com eles, e esse aqui você pode aplicar e esfumar já. Então, esse é um dos pincéis favoritos de toda a coleção. O pincel número 5 é a cor mais linda do universo. Vocês sabem que eu amo roxo, né? Então, ele é roxo, ele é muito lindo. Ele é muito bonito mesmo. Que é o pincel chanfrado e o pincel lápis curto. Então, esse aqui é o pincel lápis. Esse aqui é o pincel chanfrado, que eu falei pra vocês que o pincel chanfrado é multiuso, dá pra fazer muito bem delineador, quanto preencher a sobrancelha deles. Dá pra fazer rente aos cílios também, uma marcação mais detalhada também. Eu gosto muito de preencher a sobrancelha com ele e fazer um delineador, tá? E já o pincel lápis é aquele pincel gordinho, fofinho, que dá pra esfumar muito bem o côncavo e dá pra fazer alguns detalhes também, porque eu gosto muito desses pincéis de esfumar mais curtinho, porque o meu olho, vocês conseguem ver que meu olho não é grande e tem a pálpebra gordinha. Então, normalmente os pincéis de esfumar tradicionais não cabem e faz um borrão inteiro, então não dá. Então eu gosto muito desses pincéis pequenininhos, porque eles encaixam certinho no côncavo e já fazem o trabalho incrivelmente maravilhoso. O pincel número 6, eu sempre falo isso, mas é um dos meus favoritos também. Ele é verde água, ele é lindo, ele é muito bonito. Todas as cores dessa coleção são incríveis, na verdade essa coleção é incrível. E esse aqui que eu falei pra vocês é o pincel de esfumar tradicional, que é aquele bem gordinho e bem pontudinho. Eu gosto quando eu quero aplicar só uma sombra no olho inteiro e ele já faz o trabalho, sabe? Quando eu quero aplicar só um marrom, eu venho com ele, passo no olho inteiro e ele é muito mais fácil. Também dá pra aplicar corretivo com ele, que é muito bom, que ele dá uma esfumada muito boa no corretivo. Eu gosto bastante de aplicar corretivo com ele.
E ele é bem pontudinho, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é bem pontudo. E ele encaixa no côncavo, só que como ele é gordão no meu olho, ele faz uma bagunça maior. Então, e o outro lado é o pincel de precisão mais incrível do universo. Que eu gosto muito desse tipo de pincel. Que ele é reto, ele é um topo reto e ele não é chanfrado nem nada, ele é simplesmente reto e muito fino. Então você pode fazer precisão muito bem embaixo dos cílios, em cima dos cílios também, dá pra aplicar, dá pra fazer a sobrancelha com ele também, mas eu prefiro chanfrado ainda. Mas eu acho que assim, pincel é uma coisa única que você tem. Eu acho que não só pincel, em questão de tudo, você tem que usar do seu jeito, não tem um jeito certo de usar. Então eu acho que o que você se adapta melhor, pode usar. Então, que nem o pincel de esfumar eu uso para aplicar corretivo, porque eu acho que dá um acabamento muito bonito. Então, não tem necessidade de você utilizar, não tem uma regra para utilizar o pincel. Não só pincel, outras coisas também. Mas como eu tô falando de pincel, não tem uma regra para utilizar pincel. Então eu gosto bastante de buscar outras funções pro mesmo produto. Então esse aqui dá pra fazer muitas coisas, inclusive contorno, demarcação de contorno no nariz, e já vim com esse e dá uma esfumada, que eu gosto bastante disso também. O pincel número 7 é vermelho e eles chamam de pincel Angled. Angled pra mim é um kabuki angulado e um pincel de pó gordão muito, muito, muito macio. Esse aqui, como é um pincel gordão, você pode aplicar pó com ele, você pode aplicar blush, você pode aplicar um monte de coisa com ele, e esse aqui você pode aplicar tudo com ele, mas o kabuki normalmente é indicado para produtos líquidos, que ele dá uma ótima cobertura, ele dá uma boa polida na pele, sem deixar aquelas marcas, sabe? E como ele é anguladinho, você pode muito bem encaixar eles nos lugares, assim, por exemplo, pra passar o corretivo, porque ele encaixa certinho, olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas como ele é angulado, ele encaixa certinho aqui embaixo e aqui na testa também, então eu gosto muito, muito, muito de usar esse tipo de pincel pra aplicar corretivo, pra aplicar base, eu gosto muito disso. E o pincel de pó gordão é um pincel multiuso que você pode aplicar qualquer coisa, mas como ele é bem gordão e ocupa praticamente a cara inteira, é mais fácil aplicar pó com ele. O pincel número 8 eu acho que é o meu favorito, ele é azul e ele é incrível. É o pincel, não sei pronunciar, que eles chamam de Tapered. Pra mim é um pincel para contorno, que ele é uma gota praticamente, ele é uma gota e aqui em cima, e eu acho incrível pra fazer contorno, sério, eu acho incrível pra fazer contorno, ele é muito bom pra fazer contorno mesmo, eu gosto muito desse pincel. E esse aqui é um pincel multiuso, ele é multiuso, eu vou comparar com vocês com o pincel de pó. Ele é a mesma função do de pó, só que ele é bem menorzinho. Então você pode aplicar pó, você pode aplicar blush, só que você também pode aplicar base e produtos líquidos, porque ele é mais firminho que ele é bem molenguinha, tá vendo? E esse aqui é bem firminho. Então você pode aplicar qualquer produto líquido e qualquer produto em pó também. Então esse aqui pra mim é o pincel multiuso perfeito da vida. Então eu acho que esse aqui é o meu favorito. Com certeza é meu favorito. O pincel número 9 é um azul royal lindo. E ele é o pincel Angle, não sei, de precisão. E o pincel lápis grande. Eu vou comparar com vocês o pincel lápis pequeno pra vocês entenderem. Ó, o pincel lápis pequeno e o pincel lápis grande. O pincel lápis grande, ele é bem firme, assim, ele é bem firme e ele tem uma pontinha, é ótimo pra fazer esfumado, ele também, pra mim, é um pincel multiuso também, porque ele é muito bom pra fazer esfumado, ele é muito bom pra fazer cantinho, também é bom pra fazer detalhes, eu gosto bastante desse tipo de produto. O pincel chanfrado, que eles chamam de flat angle de precisão, eu acho que é isso, eles chamam de flat angle pra precisão, e ele é ótimo pra aplicar produtos cremosos em áreas pequenas. Normalmente eu gosto de usar muito ele pra aplicar
corretivo, sabe corretivo colorido que a gente não aplica em coisas grandes assim, só pequenos detalhes? Então eu gosto muito de aplicar aqui no contorno do nariz, porque como ele é chanfrado, ele encaixa certinho no contorno do nariz, em alguma espinhazinha, em alguma coisinha, então eu gosto muito desse pincel. E o último pincel, que é branco, ele é o chanfrado grande e um pincel pequenininho de precisão. Esse pequenininho de precisão eu acho incrível pra iluminar aqui o cantinho interno, abaixo da sobrancelha também. E o pincel chanfrado grande, que é... Nossa, ele é bem gordinho até, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou comparar com um outro chanfrado que tem, que é o roxinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é bem gordinho. Então você pode fazer um traço contínuo. Ele é muito bom pra fazer traço contínuo e dar uma esfumadinha, assim. Eu gosto de usar ele pra fazer um traço contínuo na pálpebra e já dar aquela esfumadinha, assim, quando eu não quero um traço certo, sabe? Eu gosto muito desse pincel, desse tipo de pincel. E como ele é chanfrado, ele é ótimo. Também ele é ótimo pra preencher a sobrancelha, porque pincel chanfrado tradicional, que ele é menorzinho, você leva um pouco mais de tempo pra fazer. Esse, como é grandão, é muito mais fácil, você faz muito rápido. Então é isso. Esses foram os 10 pincéis, 20 pincéis na verdade, né, Double da Dylos. O que eu tenho pra falar aqui pra vocês é deles. Eu acho que se você gosta de pincel, se você gosta assim de pincel, eu acho que sim, é um bom investimento. Eles são muito bons, realmente são bem bons. O único que eu não gostei foi o Dual Fiber, que eu acho que ele pinica um pouco, mas o resto, a qualidade é incrível. E sério, ele é incrível, a qualidade deles são incríveis. E eu achei tão legal a Dylos fazer isso, porque é ótimo ver que o mercado nacional tá crescendo, e realmente tá crescendo bastante, e tem muita gente fazendo coisa original aí, e que a gente só encontrava no exterior e agora tá aqui no Brasil. O preço é bem justo, eu acho que o preço tá bem justo, assim. E eles são incríveis, as cores são lindas, as edições são lindas. E se você trabalha com isso também é uma ótima pedida. Lógico que se você estiver iniciando é muito melhor, porque tem todos aqui os pincéis que vocês podem utilizar pro trabalho. E pra quem tá começando isso aqui é ótimo, ou pra quem realmente só gosta e quer ter um kitzinho, sei lá, bonitinho também. É um pouco de futilidade, assim, você só querer ter eles por ser bonito, mas sei lá, né, o dinheiro é teu, então vai fundo porque eles realmente são ótimos, tá? Então eu espero ter ajudado vocês, matado a curiosidade, porque antes de comprar eu queria saber mesmo se valia a pena, e aí eu pesquisei algumas coisas e não tinha nada, tinha acho que 2 vídeos mais ou menos. Então eu queria saber a opinião real de uma pessoa e só tinha o vídeo da Dylos mesmo, então né, a gente fica meio desconfiado, mas realmente eles são muito bons. Como eu disse, o único que eu não gostei foi o Dual Fiber, porque ele pinica, então se você tá procurando um Dual Fiber eu não indico esse porque ele pinica, mas o resto são ótimos e excelentes mesmo. Eu gostei bastante, então se você gostou desse vídeo, dá um curtir pra mim, que é muito importante esse curtir que vocês dão, porque eu vejo o retorno de vocês, então dá um curtir aqui pra mim. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, porque tem sempre vídeo novo por aqui. E qualquer dúvida, qualquer sugestão também pode deixar nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então obrigada por ter assistido, um beijo, tchau!